Amém mesmo? Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós glorificamos o teu nome. Nome poderoso, grande, excelso, supremo e presente aqui em nossos corações. E nós sairemos daqui impactados pela tua presença e pelo peso da tua glória e pelo peso da tua revelação e da tua resposta, Senhor. Porque nós cremos que não sairemos daqui de mãos vazias, mas sairemos daqui cheios da tua presença, da tua graça, do teu poder e da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Abra a palavra do Senhor no livro de Filipenses. Filipenses 2. Do 5. Filipenses 2. Do 5 a seguir. Que fala: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o que, sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo e, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu o quê? E lhe deu um nome que é sobre todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pode sentar, glorificando ao nome do Senhor. E nessa noite, nós vamos falar sobre o poder do nome. O poder do nome. E eu confesso para vocês que eu estou tremendo. E eu já sou uma pregadora experiente. Mas quando eu me debrucei diante dessa palavra, e pela Bíblia ter sido escrita em um contexto que não foi para nós e que não foi para o nosso tempo, que foi para um povo judeu, um povo em uma outra era, em uma outra época, em uma outra língua, em uma outra cultura. Então, muitas vezes, nós não temos a dimensão do que de fato é falado. E quando eu fui me debruçar para estudar, para saber sobre o poder do nome, primeiro nós precisamos entender toda a cultura judaica e o contexto do que era um nome para eles. O judeu, ele não dava um nome por dar ao seu filho. O judeu, ele tinha todo um cerimonial para poder dar nome ao seu filho. Geralmente era um nome que determinava a função dele. Então eles não brincavam quando escolhiam o nome. Nós vemos aí, a geração Enzo, nada contra aos Enzos. Mas nós percebemos, no nosso país que sempre tem uma época que o nome está sendo mais utilizado. Mas o povo judeu, ele era um povo diferente. Então nós vemos que o nome que eles davam muitas vezes significava algo espiritual. Não era falar por falar, ou dar um nome por achar bonito, ou dar um nome sem saber o significado. Mas muitas vezes eles davam um nome
e pelo aquele próprio nome, eles atribuíam um significado. E eles tinham também, por tradição, quando alguém estava próximo à morte, eles mudavam o nome da pessoa. E geralmente eles colocavam o nome da pessoa de vida, né? Porque eles diziam que o anjo da morte ia chegar para chamar o nome da pessoa, ia chamar a vida, ia ficar constrangido e ia embora. Iria desistir de levar a pessoa. Para nós observarmos de quanto o nome era importante. Ele era visto como um instrumento de destino. Iria influenciar a trajetória e o comportamento da pessoa. Então, de acordo com a circunstância em que a pessoa era gerada, no caso do próprio Isaac, o nome Isaac significa riso. Por quê? Porque diante da estrondosa promessa de que uma estéril idosa que já estava na menopausa, que não tinha possibilidade nenhuma de gerar, vem uma promessa que ela teria um filho. E ela riu. Mas ela teve que gerar o riso. Ela teve que olhar para aquele menino e todo dia rir. E se alegrar com o que o Senhor havia feito. Então o nome de Isaac significa riso. E ela disse, porque todos que souberem dessa história vão rir. E assim era para o povo judeu. Também poderia ter influências do local onde a pessoa nasceu. Muitas vezes poderia também ter uma influência engraçada, como foi de Isaac. Se a mulher ela tivesse um filho à beira do poço, ela poderia colocar o nome, nascido na beira do poço. Também pelo clima. Tanto é que Baraque significa relâmpago. Então muitas vezes poderia ter nascido num tempo de tempestade, não estava num dia tão favorável. E aí vem Baraque, que significa relâmpago. Também pela questão de algum fato que aconteceu. Como em 1 Samuel 4, 21. Quando os filisteus, eles roubam a arca do concerto. E a mulher, né, a nora de Eli, está dando a luz ao filho. E ela coloca o nome dele de Icabod, que significa que a glória se foi. E também percebemos alguns homens dando nome aos seus filhos, como Moisés, quando ele tem um filho ali na terra do Egito. E ele dá aquele nome porque ele diz, eu fui peregrino em terra estrangeira. E chama o nome daquele filho de Gerson, atribuindo esse significado. Vemos também José dando nome aos seus filhos. E o primeiro deles chamou de Manassés, está em Gênesis 41, 51, que diz que é aquele que faz esquecer. Porque José disse, Deus tem me feito esquecer do meu sofrimento. Então toda vez que José olhava para aquele filho, ele olhava e dizia, o Senhor tem cumprido o que prometeu. O Senhor tem me feito esquecer do meu sofrimento. E por isso o nome dele foi Manassés. E ele teve um outro filho. E a coisa foi melhorando. E ele dá o nome daquele filho de Efraim. Porque ele disse, Deus tem me feito multiplicar. A dupla honra está vindo. Aquilo que foi prometido está acontecendo. Então era assim que eles nomeavam os filhos. E nós percebemos também no curso da história dos homens de Deus, Deus mudando o nome.
Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Muda o nome de Sarai para Sara, firmando concertos e alianças. O Senhor é o mesmo que também muda o nome de Jacó, que significa aquele que agarra, usurpador. E Jacó luta a noite inteira com o anjo. Mas no final daquela luta, ele fala assim: qual é o teu nome? Ele disse Jacó. Ele diz: mas não te chamarás mais Jacó, porque como príncipe você lutou com Deus, e como homem você prevaleceu. E Israel significa príncipe do Senhor, de enganador para usurpador, para aquele que agarra, aquele que quer tomar o que é do outro. Passou a ser príncipe de Deus. E no meio de todo esse contexto, o judeu ele era muito reverente e tinha muito cuidado com o nome, e principalmente com o nome de Deus. Tanto é que tem o mandamento em Êxodo 27 que fala: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, na tradição judaica, o tetragrama, que é referenciado ao nome de Jeová, ao nome de Yahvé, e é por isso que eu estou tremendo e com todo respeito para falar do nome dele. Era um nome que não era pronunciado por todo mundo. Ele aparece 6.800 vezes na Escritura. É YHWH. É o Od Hev Vav Hev, que é o nome que não poderia ser pronunciado, que é o nome de Deus. E tanto é que a pronúncia original ela foi perdida ao longo dos séculos. Por quê? Porque era o nome sagrado de Deus. E os judeus não tomavam esse nome de qualquer maneira. Não era liberado para todas as pessoas pronunciarem. Somente o sumo sacerdote, na festa de Yom Kippur, que era a festa do perdão, ele entrava uma vez ao ano no Santo dos Santos e ele pronunciava esse nome, que é o nome de Deus. Mas eles substituíram por alguns outros nomes para poder ser pronunciado como Adonai. Ao invés de falarem o nome original que foi perdido, a pronúncia, chamavam Adonai, que significa meu Senhor. E eles usavam para orações e leituras bíblicas também Hashem, que é o nome. Em conversas cotidianas eles usavam Hashem. Só falava assim, o nome, de tanta reverência que eles tinham com o nome de Deus. Também Elohim era usado em estudos e contextos teológicos dos rabinos daquela época. E Baruch Hashem, que é bendito seja o nome, que era em expressão de louvor ao grande eu sou. E esse nome ele era tão reverenciado, tão respeitado, que só para escrevê-lo, o escriba, ele lavava o seu corpo antes de escrever o nome de Jeová. Ele tomava um banho, porque isso simbolizava, expressava uma pureza espiritual. Havia uma tinta reservada, exclusiva, para poder escrever nessas 6.800 vezes que aparece. Havia todo um contexto, toda uma preparação. Alguns antes de escrever, eles paravam, oravam,
caixinha: eu estou escrevendo o santo nome. E com toda reverência, eles escreviam. E aquela pena que era utilizada para escrever o nome Jeová, ela era guardada. Porque reverenciavam o nome dele. Porque eles tinham todo um temor nesse contexto. Porque simplesmente, ao pronunciar o nome de Yahvé, de Jeová, eles sentiam que estavam lidando com uma força criadora, com algo maior. Era algo que não se podia brincar. Era algo sério. Mas, por toda essa tradição, por todo esse contexto, por todo esse respeito, mesmo assim, o nosso Deus, ele nunca deixou de se revelar ao seu povo. E quando muitos não sabiam o nome dele, não sabiam o que falar, começaram a nomeá-lo por aquilo que ele fazia por eles. E a primeira pessoa que nós vemos a dar um nome a Deus na Bíblia está em Gênesis 16, 13, se você puder colocar. A primeira pessoa que dá um nome a Deus é Agar. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: tu és o Deus que me vê. Porque disse: não olhei também aqui para aquele que me vê. Porque ela sai desesperada, fugida da sua senhora. Porque a senhora estava humilhando. E ela vai caminho do deserto, mas esse Deus se encontra com ela no caminho do deserto e diz: Agar, para onde é que você vai fugindo da sua senhora? Volta e se humilha para ela. E essa mulher fica ali bestificada. E ela chamou o nome daquele que falava com ela: tu és o Deus que me vê. Uma desprezada, uma escrava, uma egípcia, que não fazia nem parte da linhagem, da aliança. Mas esse Deus vai ao encontro dela. Porque Ele é o Deus que vê. Ele é o Deus que vê. E nós percebemos também em toda a Escritura, em todo o contexto, Deus se revelando também a muitas pessoas com os nomes. Gênesis 22, 14. Nesse contexto de Gênesis 22, vai falar a história de que Deus pede a Abraão o seu único filho. Verdade, Deus. E eles começam a andar. E em um determinado tempo, já de caminhada, Isaac começa a se tocar e diz: pai, está aqui a lenha. Mas se o cordeiro, onde está o cordeiro? E pela primeira vez, Deus recebe esse nome: Jeová Jireh, porque Ele é o Deus que proverá. Ele não só provê, Ele mesmo é o cordeiro. E Ele é o Jeová Jireh. E da mesma maneira acontece. Quando Abraão estende a mão para imolar o seu filho, a voz do céu brada e diz: não faça isso com seu filho. Olha para aqui o cordeiro. Sabe por quê, amados? Porque esse Jireh, ele não se move pelos princípios e modelos da
Jiré não precisa de nenhum recurso daqui. Pelo contrário, ele é a força criadora de tudo que existe. E se não houver algo na terra, ele traz a existência por amor de nós. Então o cordeiro não estava ali, mas o Senhor proveu o cordeiro. Nós vemos também o Jeová Rafá, que está escrito lá em Êxodo 15, 26, que Deus é o nosso médico, é o nosso restaurador. O Senhor fala com o seu povo: olha, se vocês andarem nos meus caminhos, nada daquilo que eu fiz, nenhuma enfermidade vai vir sobre vocês, porque eu sou Deus que sara. Eu sou o Jeová Rafá, eu sou o Deus que te cura. E é o Deus que tem agido e movido em nosso meio. Também Êxodo 17, 15. Ele vai se apresentar como o Jeová Nissim, como o Senhor é a minha bandeira. Naquele tempo havia muitas guerras. E essa bandeira significa identificação. Porque na bandeira tem o que? Tem o brasão. Quando aparece a bandeira de qualquer país, nós sabemos de que nação é essa bandeira. E quando nós temos hasteada a bandeira de Jeová Nissim, eles sabem que nós temos dono. Nós somos propriedade exclusiva dele. Nós não somos qualquer um. E ele disse: o Senhor é a minha bandeira. Nós somos o seu povo e ele é o nosso Deus. Também ele se apresenta como Jeová Shalom, como o Deus que traz paz em meio ao caos, à dor. Quantas situações adversas nós passamos, quantas situações o povo de Deus enfrentou. E ele é o Jeová Shalom. Também ele se apresenta como o Jeová Shammah, Ezequiel 48, 35. Porque ele é aquele Deus que sempre está conosco, o Deus que está presente conosco. Eu quero já fazer um paralelo. Em Shalom, Deus é considerado, né, como aquele que traz paz. Cristo é o príncipe da paz. Jeová Shammah diz que Deus é aquele que está conosco e Jesus é o Emanuel, Deus conosco. Aleluia. Ele também foi nomeado como Jeová Shabaoth. E aparecem muitas menções desse Jeová Shabaoth na Bíblia, mas eu quero falar de uma. 1 Samuel 1:3. Ana vai dizer: ela não foi boba. Ela estava triste. Ela estava cabisbaixa. Ela estava desesperada. Mas ela disse: Senhor dos exércitos. Senhor dos exércitos. Quando você for pedir uma coisa a Deus, saiba em que nome você está pedindo. E ela disse: Senhor dos exércitos, se o Senhor me der um filho varão, eu vou te devolver. O Salmos 46 diz que o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Salmos 24 diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. E quem é o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, o Senhor poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. É o Senhor dos exércitos, é o Jeová Shabaoth.
E cada um ponto desse aqui dava uma pregação. Mas vamos falar hoje de maneira resumida. Vocês vão ter paciência comigo. Glória a Deus. À medida que Deus falar com você, dá glória. Porque aí eu vou entender que vocês estão entendendo, então junto comigo. Também, ele é chamado de Jeová Roi, que é o Senhor, que é o meu pastor. Que é o Salmo 23, que diz que o Senhor é meu pastor. E de nada eu terei falta. Aleluia. Jeová Medoxken, nossa, eu não treinei a pronúncia. Que é o Deus que nos santifica. Ele é o que nos separa para vivermos em santidade. Porque não tem como se aproximar dele. E cada dia não sermos constrangidos a uma mudança de vida. Queridos, diante de todos esses nomes, eu já falei referente a Deus. Tem uma cena também marcante em Êxodo 3 que eu quero mencionar. Quando Moisés ele chega na sarça ardente, que o Senhor manda ele tirar a sandália dos pés, ele está no Monte Horebe, o Monte Santo, o Monte de Deus. E o Senhor dá uma missão para ele, diz: olha, vai lá e liberta o meu povo. E Moisés fala: como que eu vou libertar teu povo? Não, vai lá, Moisés, e liberta o meu povo. Você vai e diz que o Deus dos antepassados dele te encontrou e te mandou para libertar o povo. E ele pergunta: mas qual é o teu nome? Eles vão me perguntar: e quem é o nome? Qual é o nome desse Deus que te encontrou? E Deus fala para ele: eu sou o que sou. E você vai dizer: eu sou, me enviou a vocês. Sabe, amados, e no texto original vai falar que não é eu sou, não é o presente, mas é um presente contínuo, que no inglês tem, mas no português não. Mas na verdade isso não significa eu sou o que sou, mas é eu serei o que serei. Eu sou Deus presente. Eu sou autoexistente. Eu sou aquele que não mudo, não falho, não erro. E eu já fui o que teu pai precisou, o que tua mãe precisou, o que os teus descendentes precisaram. Eu sou o que você precisa. E eu serei tudo aquilo que as tuas gerações necessitarem. Por isso que ele ia dizer: é esse Deus transcendente, é em nome dele, do Criador de todas as coisas, do Criador das fontes das águas. É no nome desse que você vai. E você vai libertar o meu povo. Mas ao longo da história, alguns tentaram profanar. Alguns tentaram invalidar o nome desse Deus. E o primeiro que nós vamos ver é o próprio Faraó. Gênesis 5:2. Quando Moisés chega para falar para Faraó: olha, o grande eu sou me mandou para eu libertar o povo. Faraó fala assim: mas quem é o Senhor para que eu obedeça? Eu acho que ele se arrependeu de fazer essa pergunta. Porque ele apenas enviou 10 pragas. Ele apenas fez o seu povo passar a pés enxutos pelo Mar Vermelho. Ele é aquele que já tem um caminho aberto pelas águas.
Um outro personagem bíblico, dentre tantos. Mas eu não quero cansá-los nessa noite, falando de todos eles. Mas um outro que também me intriga é Senaqueribe. Senaqueribe já tinha conquistado muitos povos. E agora ele vem para Ezequias e começa a insultar. 2 Crônicas 32:17 vai relatar, trechos de Isaías também vai relatar essa história. E ele começa a mandar recados para o rei Ezequias. Olha, assim como eu já conquistei tais e tais povos, eu vou também fazer aí um arraso. E eu quero saber quem é o Deus de vocês que vos poderá livrar das minhas mãos. Sabe, amados, e esse Deus é um Deus que manda só um anjo e mata 185 mil homens. É esse. Foi essa a resposta dele para Senaqueribe. Isaías 42:8 fala: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, nem o meu poder, eu não vou dar as imagens de escultura. Ele fala: ainda que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? O problema impedirá, a enfermidade impedirá, o pecado impedirá, a morte impedirá. Ninguém impedirá ao agir de Deus. Mas na atualidade nós percebemos também muitas atitudes que tentam profanar e desmerecer o nome santo do Senhor. As seitas, as heresias, as falsas profecias que prometem muita coisa, quando Deus de fato não falou nada. E tudo isso é para descredibilizar o nome dele, onde muita coisa tem sido dita que Deus não falou. Mas de maneira nenhuma, o nome dele vai passar por despercebido. Salmo 102:12 vai falar: tu, porém, Senhor, permanece para sempre, e a memória do teu nome é de geração em geração. Não há ninguém que possa apagar a memória de Deus. Não há ninguém sequer que possa explicar Deus, porque ninguém explica Deus, como diz a canção. Se acredita, se duvida, ninguém explica Deus. Aleluia. Mas através do seu Filho, Deus, ele quer continuar se revelando para nós. Porque nós vimos toda a reverência ao nome de Deus, toda a ritualística para escrever o nome de Deus. Nós vemos um povo no Antigo Testamento com muita reverência e respeito. Isso é justo, isso cabe ao nome de Deus. Mas era um povo completamente distante. Era um povo que não conhecia Deus como Pai. No Antigo Testamento não há nenhuma menção de Deus como Pai. É sempre como Senhor. É sempre como nome. É sempre como Elohim, como Hashem. Mas nunca como Pai. Mas vem Jesus. E na oração do Pai Nosso, que Ele vai ensinar os seus discípulos a orar, Ele vai ensinar agora como nós devemos chamar a Deus. E Ele diz: quando vocês orarem, orem assim: Pai Nosso. Papai. Orem assim: Pai Nosso. É assim que Ele está nos ensinando a chamarmos Deus como Pai.
E esse nome que era um nome agora tão distante, esse nome que era um nome não pronunciado, é um nome que vai se tornando acessível através do Filho. E José tem uma revelação, Mateus do 1 ao 21, 21 a 23 vai falar: José, quando teu filho nascer, coloca o nome dele de Jesus, porque ele vai salvar o mundo dos seus pecados. E sabe o significado do nome Yeshua? Do nome de Jesus é Jeová é salvação. Então o nome de Jesus vai comunicar a sua missão, porque ele veio salvar o perdido. Seu nome também comunica a sua divindade, porque ele está dizendo que Deus é salvação. O seu nome também comunica autoridade, porque ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E o próprio Jesus e o próprio Yeshua, falando acerca dele, ele vai citar os 7 eu sou. Ele fala: eu sou o pão da vida. É o sustento espiritual. E ele vai dizer: eu sou a luz do mundo. Porque o Pai transmite a sua identidade ao Filho. E o Filho de Deus, como Deus, ele assume a identidade do eu sou. Ele fala: eu sou a luz do mundo. É um guia e revelação divina. Ele fala: eu sou a porta. É o acesso à salvação. Ele fala: eu sou o bom pastor. Aquele que se sacrificou por nós. Ele fala: eu sou a ressurreição e a vida. Tem poder sobre a morte. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. É a exclusividade do mediador, só tem ele. Ele fala: eu sou a videira verdadeira. É a fonte de vida. E é por onde nós iremos frutificar. Através dele. Sabe, amados? E talvez o que eu e você, nós não estamos prestando atenção, é diante da grandeza do que está disponibilizado para nós. Porque Deus é grande, é tremendo, é poderoso. O Filho, da mesma maneira, tem um nome que veio para salvar. Ainda foi chamado também de Emanuel, Deus conosco, veio para cumprir a sua missão, mas veio também para comissionar a sua igreja. Marcos 16, ele vai dizer: em meu nome, vocês vão expulsar demônios. Em meu nome, vocês falarão novas línguas. Em meu nome. Em meu nome, vocês porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Porque ele veio para comissionar a sua igreja. E ele fala: aqueles que creem em mim farão as obras maiores, não apenas estas, mas obras maiores que estas, em meu nome. E eu te pergunto, diante de tudo isso que eu falei, o que é que você tem feito? O que é que nós temos feito desse poder
e dessa autoridade que está liberada sobre nós enquanto igreja. O poder do nome de Jesus. Voltando para o texto de Filipenses, é um nome que fala, pelo que Deus também exaltou o seu Filho soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, toda enfermidade se dobre, todo jugo se dobre, toda confusão se dobre. Tudo está sujeito ao nome de Jesus. Todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E esse poder e essa autoridade está sobre mim, está sobre você. E nessa noite, o portal de Deus está aberto nesse lugar. Pelo poder do nome de Jesus. É como Pedro, ele fala, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Sabe, amados, nós não podemos ter nada, mas ao nome de Jesus, o céu reconhece, o inferno reconhece, os demônios reconhecem. E nós precisamos fazer uso da autoridade desse nome, que está sobre a minha vida, está sobre a tua vida. Então você não é um qualquer, porque o Senhor dos Exércitos é contigo. Aquele que tem a sua bandeira hasteada. Você é filho dele. Você é mais que vitorioso, que a bandeira dele está hasteada, garantindo esta vitória pelo poderoso sangue de Jesus que foi derramado na cruz por nós e tem nos garantido a vitória. E o que nós devemos fazer? O que é que eu e você, de maneira prática, nós podemos fazer? Vamos invocar o nome do Senhor sobre as situações que nós não sabemos o que fazer. Quando Abraão ele não soube o que fazer, ele disse: o Senhor vai prover. Mas ele não falou da boca para fora. Ele falou com convicção. Então creia nesse Deus que vai prover. Creia nesse Deus que vai chamar à existência aquilo que não existe. Creia nesse Deus que está mudando a sentença. Cativeiros, trazendo libertação no espírito, na alma e no corpo. Tem um texto da palavra do Senhor que eu gosto muito, que fala: invoca o Senhor, digno de ser louvado, e eu serei salvo dos meus inimigos. Então, sobre aquilo que nós não sabemos resolver, e nem o que fazer, nós nos ajoelhamos e dizemos: Senhor, invocamos o teu nome nessa causa. Invocamos o teu nome, Deus de Elias. Invocamos o teu nome, meu Deus. Invocamos o teu nome, aquele que responde e responde com fogo. Porque está disponível para mim. Está disponível para você. E é um nome poderoso. É o nome maior. O nome de Deus era um nome reverenciado, é um nome grande, tremendo. Mas o nome de Jesus é um nome que está acima de todo nome. Está acima da depressão. Está acima do cansaço. O nome de Jesus
acima de tudo. Eu queria te convidar a se colocar de pé nessa hora. Eu queria que você começasse, fechasse seus olhos e você começasse a clamar: Jesus, 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 Jesus. Começa a clamar o nome dele. Jesus, Jesus, Jesus. Começa a colocar agora a tua vida diante do altar do Senhor. Começa a colocar agora as impossibilidades diante do altar dele. E começa a declarar: Jesus, 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 invocamos o teu nome aqui. Jesus, invocamos a tua ação aqui. Invocamos a tua manifestação aqui. Sobre toda a mente, sobre todo o coração. Nós invocamos o teu nome aqui, Senhor. Começa a clamar o nome de Jesus sobre a tua família. Nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome. O Pai o exaltou e lhe deu o nome que está sobre todo nome. Sobre toda mente e coração. Sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome. Declaramos o teu nome aqui, Senhor. Quebrando os vícios dessa geração. Declaramos, Senhor. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é destrói cadeias, dissipa as trevas, incendia. Clame o nome dele, clame com fé. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma e depressão. Clamamos agora, Senhor. Tira do nosso meio agora, Pai. Visita a minha casa agora, Senhor. Visita os meus filhos agora, Senhor. Visita cada casa aqui, cada coração aqui. Poderoso nome de Jesus. Quebra agora cadeias. Que venha a liberdade sobre nós. Que venha um novo tempo sobre nós. Que venha a tua cura, Senhor. A tua liberdade, a tua libertação sobre as nossas vidas. Destrói cadeias, dissipa as trevas, venceria. Declare pelas Declare, declare. nome de Jesus, 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 Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, 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 Emmanuel, Deus conosco, Emmanuel, Abba Pai. Invocamos o teu nome aqui, Senhor. Invocamos o teu nome aqui, Senhor. Teu nome é vida, Senhor. dissipa
Aleluia. Teu nome é cura, Senhor. Declaramos nessa noite a cura, a libertação, a transformação, a mudança, cativeiros abertos, julgos quebrados pelo poderoso nome de Jesus. Declaramos mudança de sorte, declaramos portas abertas, declaramos virada pelo poderoso nome de Jesus. Declaramos que a nossa vida não será a mesma, a nossa família não será a mesma, o nosso futuro não será o mesmo. Pelo poderoso nome de Jesus, nós cremos e nós nos apropriamos agora da bênção, da transformação, da glória, do mover, de todas as bênçãos que são liberadas sobre nós através do poderoso nome de Jesus. E você que toma posse agora, dê um brado de vitória ao Senhor, dê um glória a Deus, dê um forte aplauso a Ele, porque Ele não despede ninguém de mãos vazias. Então seja cheio, seja tocado pelo poderoso nome de Jesus. Nome sobre todo nome. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a majestade, a Ele a soberania, as ações de graças. Aquele que era, que é e que há de vir.